A cidade como motor é o nome da mesa, economia criativa e da cultura no tecido urbano. Enquanto a nossa equipe prepara o palco, vou potencializar aqui um pouquinho esse tema, explicar um pouquinho qual que é o objetivo, qual que é o intuito, né? Apesar de que o Bernardo e a Eliane, nossa secretária, já fizeram muitas deixas do que vem por aí de assunto que será dialogado a partir de agora. A proposta aqui é refletir sobre a economia da cultura a partir de sua perspectiva global no âmbito das discussões sobre economia criativa e fomento cultural. Então, gente, algumas perguntas são essenciais para esse diálogo proposto, como, por exemplo, como relacionar as dimensões de cultura, cidade e desenvolvimento econômico de forma inovadora? Como que faz isso? Quais os desafios do fomento cultural e da regulação das culturas digitais no Brasil contemporâneo? Quais as perspectivas para o desenvolvimento da cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade e fonte de oportunidade de geração de ocupações produtivas e de renda que fomente a sustentabilidade e que promova a desconcentração dos fluxos de formação, produção e difusão das distintas linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais? O Bernardo falou muito bem sobre isso, sobre a questão do incentivo e do fundo, né? Já entra um pouco aqui na resposta a essa pergunta aqui. Mas, enfim, tem pessoas especialistas nesse assunto que vão conversar com a gente agora. Para o palco, convido Roberta Martins. A Roberta é socióloga, educadora e gestora cultural desde 2013. Como diretora de diversidade cultural da Fundação de Arte de Niterói, Roberta Martins atuou no estímulo e na promoção de manifestações artísticas e culturais. Posteriormente, foi coordenadora. Bem-vinda. Ela foi coordenadora, gente, de estratégias e gestão das ações no Ministério da Cultura, MINC. Seja muito bem-vinda. Convido agora o professor Magnus Emendoerfer. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. Ele é administrador. É administrador e mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Ciências Humanas pela UFMG, com pós-doutorado em Gestão e Políticas Públicas na Holanda e Portugal. Pesquisador no programa de residência pós-doutoral RPD no CEDEPLAR UFMG. É professor no programa de pós-graduação em Administração Pública na Universidade Federal de Viçosa, UFV, e do programa de mestrado em Turismo e Patrimônio da UFOP. Atualmente é pesquisador, bolsista no CNPq, visitante na Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos, e coordenador geral da rede global da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas. Seja muito bem-vindo. Eu falei certo o seu nome? Ah, que bom. Convido agora Dani Mendes. Dani Mendes é gestora e produtora cultural, fundadora da Dane-se Produções. É diretora do festival Toca na Favela, gestora da carreira artística de Tef Angel, no Baile do Popô. Atua em gestão de projetos culturais. A Dani, gente, ela atua como gestora em projetos culturais e organizações do terceiro setor. É mestre em administração pela UFMG, pós-graduanda em gestão cultural no Instituto Itaú Cultural. Já atuou como gestora do Centro Cultural lá da Favelinha, como consultora administrativa do Juventude Negra Política. A Dani também foi bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e em 2020 foi uma das ganhadoras do Prêmio Empreendedor Social do Ano, em resposta ao Covid-19, Folha de São Paulo.
Falta uma cadeira, né, gente, eu acho. Mais uma cadeira. Por gentileza, pedir à equipe trazer mais uma cadeira. Alguém da equipe? Bom, enquanto alguém da equipe prepara aqui mais uma cadeira, eu vou falar já a mini bio e depois eu chamo o nosso convidado que vai mediar esse bate-papo, né? É doutor em Geografia pela UFMG, pesquisador na área de indicadores de desenvolvimento e bem-estar social para municípios. Ele, o Rodrigo Nunes, atua como gerente de indicadores na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação da Prefeitura de Belo Horizonte, coordenando atividades de sistematização de indicadores para monitoramento de políticas públicas e das metas locais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Rodrigo Nunes vai mediar essa conversa agora. Empolgada para esse bate-papo aqui, viu, gente? E se der tempo, no finalzinho, a gente abre para perguntas, tá bom? Já está chegando sua poltrona aqui, viu, Rodrigo? Bom painel para vocês, tá? Aliás, mesa, né? Vou deixar esse microfone com você. Bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todas e todos. Para mim é uma honra poder estar aqui coordenando essa mesa e, por isso, agradeço nas pessoas aí da Maria Clara e da Carla o convite. Vamos dizer assim, eu não sou do meio, não é? A minha aproximação com o grupo e com as pessoas que discutem a política cultural do município vem do trabalho que a gente desenvolve na Secretaria de Planejamento, onde buscamos desenvolver indicadores para as diversas políticas e, obviamente, uma das políticas que a gente tem um grande apreço e está sempre em busca de novas informações é a política cultural. Então, desse diálogo com as equipes da Prefeitura, eu tenho sido convidado a participar de algumas discussões e até me aventurei a escrever algumas coisas sobre os desafios dos indicadores culturais e também participei, durante alguns anos, do Conselho Municipal de Cultura, de Política Cultural, e tenho aprendido muito com vocês. Então, aqui hoje, na nossa mesa, que tem esse tema, né, a cidade como motor, economia criativa e da cultura no tecido urbano, um diálogo sobre a economia da cultura, especificamente no âmbito da cidade, e com três visões distintas, né, que vão falar de lugares distintos. Eu acho que é bem interessante também. A Roberta, como gestora de políticas culturais, vai nos trazer uma visão mais, vamos dizer, do Estado, né, do fazer a política cultural. O Magnus, da academia, trazendo a visão da pesquisa e de como, vamos dizer assim, o pensar sobre a cultura nos ajuda a entender essa questão. E, por fim, a Dani, como diz a nossa secretária Eliane, temos aqui pensadores e fazedores, né? A Dani já está mais no fazer a cultura e lidando aí com os desafios de fato, fazer a economia da cultura funcionar em nossa cidade. Então, eu acredito que teremos aí uma mesa bem interessante, com abordagens muito interessantes. Em termos da dinâmica, nós teremos aqui 15 a 20 minutos para cada um dos nossos convidados. Eu terei que fazer o papel chato aqui de alertá-los, caso esse tempo se exceda, até em respeito aos nossos convidados, para que a gente tenha tempo aí para um bloco de perguntas ao final das 3 exposições. Tudo bem? Então, vamos começar aqui na ordem com a Roberta e, na sequência, Magnus e Dani. Tudo bem? Está com você, Roberta. Ligando. Bom dia, obrigada pelo convite, uma honra. E eu já estou acostumadaça com esse papo aqui, que eu vindo aqui. Já estou quase entrando na folha de pagamento de BH, gente, porque eu já vim tantas vezes. Quero, assim, além de agradecer, vou apertar sua mãozinha, que você está aqui mais perto, né? Agradecer Eliane, Portela, Maria Clara, pelo convite.
dizer que hoje é 1º de dezembro, né? E aí você continua, que é um elogio grande à Secretaria de Belo Horizonte, com pessoas negras que falam pela cultura para fazer as reflexões reais e fundamentais para a sociedade brasileira, e uma delas é a reflexão sobre a cultura e a sua relação estrita com os fazeres na cidade, no campo das cidades, né? Eu sou Roberta, sou uma mulher negra, de pele escura, um aparelhozinho nos dentes, tenho cabelo crespo mais claro e está presinho num puff, que é como se fosse um coque aberto, bem fofinho, e com um pouquinho de cabelo no rosto, com roupinha branca, com uma estampinha bogolã, que é uma coisinha africana, com os grafismos pretos. Eu acho que é bogolã, espero que esteja certo. E um sapatinho vermelho. Acabei de chegar de voo de Brasília. Estou assim, ainda não tem fuso horário, mas a gente fica assim, meio desestruturado. A proposição, assim, partindo da discussão da perspectiva que a gente tem do governo federal na relação com as cidades, discutindo essa perspectiva da importância da economia, da economia do fazer e da perspectiva do tecido social, ela pode ser, inclusive, resumida pelos 4 numa questão: realizar cultura nos territórios que compõem as cidades tem uma relação íntima com a produção econômica. Tem um livro de um companheiro querido do Rio de Janeiro, chamado Júnior Perim. Ele foi magarefe. Vocês sabem o que é magarefe? É um negócio que cuida de galinha na granja, no galinheiro. E ele foi magarefe. Mas ele, aos poucos, foi migrando para o trabalho na área cultural. Hoje ele é uma pessoa que, enfim, é um grande dirigente da área da cultura, do setor do circo. E essa lógica, esse pequeno exemplo que eu tenho usado e relembrado de Júnior Perim, que era uma pessoa que eu faço cultura, mas eu já fui magarefe. Isso significa uma migração na relação deste sujeito, desse indivíduo, que estabelece pela cultura uma relação de um empoderamento nesse sentido pode ser utilizado, mas na sua construção como sujeito histórico, da transformação do seu território, da sua cidade, vamos aí falar, a cidade de São Gonçalo, depois na cidade do Rio de Janeiro, depois numa relação nacional, produzindo relações coletivas também de produção de cultura na perspectiva da promoção econômica de outros sujeitos históricos. Então, esse exemplo que é de uma lógica que você parte de um indivíduo que tinha uma relação de produção, mas que estabelece uma relação através da cultura, que é promotora de desenvolvimento econômico para o seu território, para o seu setor cultural, que é o circo. Ele é da área, né, de uma das linguagens artísticas mais importantes das artes cênicas, quando a gente olha o cenário da produção cultural. E propõe relações coletivas também de produção, através da arte, mas também através dos territórios. O circo, que ele e os companheiros dele estabelecem relação, a partir do trabalho da pandemia, começam a desenvolver uma relação que é uma relação no território, no bairro do Estácio do Rio de Janeiro. Todo mundo já viu o carnaval na televisão, se não foi no Rio, é do ladinho ali do Sambódromo, Praça 11, Estácio. E, durante a pandemia, eles estabelecem uma relação ampla do territóriozinho do circo, da lona e das pessoas que ali produzem, relações que são de produção e coletivas de produção internas da área do circo, de formação e de trabalho, e passa a atuar no seu território, na região do Estácio. Olha que Portela! Isso significa que, durante a pandemia, eles estabeleceram uma relação com o território que era uma relação de solidariedade.
Mas essa relação de solidariedade estabeleceu um outro lugar, que é uma relação de mapeamento do seu território, identificando as necessidades de relação a partir da cultura sempre, porque a gente está falando que sai de um circo, e estabelece uma relação também para o desenvolvimento territorial daquele lugar, que passa pela questão econômica. Esse é um exemplo de um querido amigo, também amigo de Portela, né? Vocês têm que conhecer, a maior figura ele. Mas esse é um exemplo que eu tenho usado muito, acho que ele nem viu ainda que eu tenho falado isso, porque parte da transformação de um indivíduo numa outra cidade, que estabelece uma relação a partir da linguagem, e esqueci de dizer que ele passa pela escola de samba nessa trajetória, que desenvolve relações com a cultura que não são individuais no início, que passam a ser coletivas, que passam a ser de fortalecimento a partir da linguagem, da produção artística, de novos símbolos e novas formas de expressão ligadas ao seu fazer e aos fazeres das pessoas do circo, desenvolvem uma relação com o seu território e, a partir daí, contribuem para o fortalecimento do tecido social daquele lugar, que é um lugar que é perto da comunidade do Estácio, da favela do Estácio, que, aliás, é da onde é a minha família. Minha família é de muitos anos atrás, mas é uma família oriunda do Estácio, que é a primeira escola de samba do Rio de Janeiro, e você estabelece essa relação. Eu gosto muito desse exemplo quando a gente coloca economia com cultura no mesmo tempo, porque, no nosso caso, não se tratam apenas de dois vieses, do incentivo à cultura a partir do Estado, seja qual ente for, municipal, estadual, federal, pelas duas vias, fomenta a cultura, incentivo fiscal, ou o fomento direto, que, né, fortalece, obviamente, todas as produções que não têm a possibilidade de acessar recursos a partir do incentivo fiscal, porque você tem uma relação com as empresas, e essa relação com as empresas é uma relação que precisa também ser discutida e invertida a lógica do incentivo fiscal a partir dos nossos olhares do Estado. Mas, sobretudo, olhar a questão da economia ligada ao tecido social urbano é estabelecer uma relação real com os territórios que o circundam, é estabelecer relações que apontam para construções que não são construções individuais, apesar delas estarem ali, mas porque elas são uma ponte, elas fazem essa ponte simbólica e também material, na minha opinião, real, concreta, que é a relação da promoção da autonomia dos sujeitos históricos que influenciam no seu lugar. E mesmo que a gente trabalhe nessa perspectiva do tecido urbano, e eu gosto muito de pensar neste ambiente de favela, que eu acho que esse é o prioritário para a gente estabelecer o nosso olhar, ele também se entrecruza com o fortalecimento daqueles lugares, também de ponto de vista simbólicos, de fortalecimento, da autoestima, da saída da indivisibilidade, da relação, da inversão da polaridade, da carência para a potência. O funk e todas as suas dimensões da produção estética, de uma das principais produções contemporâneas da cultura negra, vamos dizer carioca, já que eu comecei com esse exemplo, mas ela é hoje nacional, é um excelente exemplo, porque ela guarda relações não apenas com a sua comunidade, com as suas comunidades na criação, e quando a gente fala da questão da economia, nunca podemos deixar de discutir cultura, cidade e economia, nunca podemos deixar de discutir a dimensão da produção estética, da inovação, porque nós estamos falando desse tempo histórico, onde a produção cultural contemporânea está estabelecida na sua principal inovação nos territórios populares e nos territórios de favela. Então, voltando aqui para o funk, eu anotei, mas eu nunca consigo ler. Vocês já estão acostumados, que eu já vim aqui tantas vezes e falo a mesma coisa. E você olhar o funk, olhar essa produção do funk, da sua potência, ela vai desde o MC Marcinho, da Tati Quebra-Barraco, que é da Cidade de Deus,
até a Anitta. Esta linha da produção estética, ela também guarda a relação com a cidade, com o território. Essa linguagem, essa produção, ela está estabelecida, ela tem um nascedouro, e ela também fortalece esse tecido, porque ela estabelece relações íntimas e intrínsecas. Eu estou usando essa palavra de novo, não usava desde que eu estava na faculdade, e depois eu comecei a implicar com essa palavra, mas sou intelectual, faz parte. Intrínseca faz parte, né, doutor? Faz parte. Ela guarda relações intrínsecas com o que é a produção popular, periférica e do território de favela. Essa polaridade, ausência, carência, para a potência, ela se alterna. E ela se estabelece como um conjunto mesmo que se alterna, estabelece relações uma com a outra, e dá muito sentido a esta relação que a gente discute, debate e precisa ver dos territórios. Como eu sei que já está acabando, eu acho que o Estado brasileiro, os governos, precisam identificar que é fundamental que a gente perceba este lugar como da potencialidade econômica, porque a gente não pode demonizar esse sentido. Gostei muito de trabalhar nesse sentido da economia da cultura, porque é preciso que a gente se debruce, além dos números que a gente cita da economia criativa e da banalização dessa fala, a produção cultural ela é diferente, porque ela é feita desde a base até o mainstream, até o artista que já está lá ganhando Grammy Latino, Grammy. A produção cultural, ela estabelece uma forma de produção diferente. E ela está ligada ao território da cidade. Governos e o Estado precisam enxergar além das leis de incentivo e além dos editais. É fundamental que a gente olhe e estabeleça relações reais e concretas, discutindo com outros campos e outros lugares do Estado brasileiro e dos governos. Nossa conversa com os desenvolvimentos econômicos, ou seja lá o nome parente que tenha em cada ente, é fundamental, porque ela não está ligada apenas a feiras, quando a gente vê artesanato, ou a uma lógica de grandes festivais, pequenos festivais, circulação se faz e a gente precisa chegar perto para que essa circularidade da cultura também faça o fortalecimento dessa produção artística e cultural que se estabelece nos territórios. A gente precisa fazer um debate e um diálogo com a segurança pública, e dessa vez não superficial. Por quê? Cultura não tira ninguém da criminalidade. Ela estabelece relação de valorização da vida, ela estabelece relações de fortalecimento cidadão e, portanto, ela aponta outros caminhos para que aqueles sujeitos históricos que estão em lugares que são acometidos por uma maior vulnerabilidade e, portanto, são acometidos por uma maior situação de violência, possam reagir. Então, a cultura é instrumento, mas ela também é vocalização de novas possibilidades por esses territórios acometidos por mais violência. A gente precisa conversar também com a produção simbólica, mas precisa conversar sobre a dimensão simbólica, o fazer cultural, mas a gente precisa dotar de materialidade as ações do Estado nesses territórios. E isso se traduz muito com a possibilidade de discussão com esses outros setores. Já falei do desenvolvimento econômico, já falei da justiça, acho que tem um terceiro lugar, que é a educação. Porque da educação, além da gente fazer uma discussão urgente do que é a escola, e aí somos parentes do Ministério da Educação, no campo federal, era Ministério da Educação e Cultura,
Em muitos lugares, em muitas cidades brasileiras, a cultura está ali dentro, abrigada dentro das secretarias de educação, como departamento cultural, como coordenação. É preciso que a gente refaça essa perspectiva, porque, ao falarmos de textura social, ao falarmos desse esgarçamento, na verdade, né, que a sociedade brasileira passa, e o tecido urbano, a gente precisa voltar para conversar por esse campo educacional, né? Então, ele guarda a relação com a economia, guarda no sentido mais estrito, porque ele pode absorver trabalhadoras, mas este fortalecimento, esta lógica de enxergar a cultura como fundamental, como importante e claro, como fundamental, ela também passa pela escola. Então, ela não tem uma relação, guarda relação com a questão econômica, porque ela é produtora de uma série de possibilidades de engajamento profissionais, de profissionais da cultura, mas, fundamentalmente, porque a cultura, a educação é incentivo. Eu considero, e muita gente fala, as nossas escolas são os nossos equipamentos culturais mais capilarizados do Brasil. Então, é nosso dever continuar enchendo a paciência dos nossos companheiros de educação. E tem um lugar que eu acho que é fundamental também, por ativar aonde a gente mais precisa chegar, que é o debate, a conversa e a aproximação a sério do campo da assistência social. O campo da assistência social e estamos no governo Lula, então, falando do governo do presidente Lula, a gente está falando de Bolsa Família, de práticas assistenciais que são inclusivas, mas a assistência social é porta de entrada e a cultura é porta de entrada. Essa relação que a gente não tem a sério, a gente não tem tão aprofundada com os mecanismos de assistência, também precisa ser pensado do ponto de vista deste binômio proposto para a discussão, né? Da economia e do tecido social. Porque os setores e os estratos mais vulnerabilizados da sociedade brasileira precisam ter uma porta de entrada para se aproximarem das práticas e das políticas cidadãs. A cultura precisa se repensar nesse sentido também, neste lugar onde a gente diz que chega, mas a gente só chega enxergando as pessoas como nosso público-alvo. E já tem muito intelectual já falou, público-alvo não dá, porque as pessoas não são alvo. Esse é um debate que, para mim, o da assistência, fala de economia também. O Bolsa Família sinaliza isso quando a gente vê os índices sociais, mas a cultura também quando a gente chega com recursos, com bolsas e com ações concretas nos territórios mais vulnerabilizados. Isso sem falar da questão da fome, que está no campo da assistência e que precisa também ter a nossa relação. Quando a gente fala das cozinhas solidárias, das cozinhas comunitárias, elas são agregadoras dos territórios e elas também são potencializadoras da nossa relação do fortalecimento com o tecido social. Eu quase não falei de cultura, falei mais das outras áreas, mas eu acho que está na hora desde que eu entrei para o MINC, e tenho falado isso, né? A maturidade das políticas públicas é saber ser transversal, é saber olhar além dela. E a maturidade da política pública de cultura é enxergar além da linguagem, porque a linguagem, a produção artística, a construção estética, ela está ligada a essa construção social, a esse tecido. Ele nasce nos territórios, ele nasce essencialmente na cidade. É isso. Obrigada. Obrigado, Eu fiquei no tempo? Ficou excelente. Ah, que alegria! Parabéns. Muito bacana, Roberta, a sua abordagem. Eu acho que é muito importante discutir, né, essa relação da política cultural com as demais políticas públicas e, principalmente, que essa relação seja discutida nos termos da própria política cultural também, não é? E evitar que essa relação se dê em termos, às vezes, um pouco toscos, né, como muitas das vezes a gente vê em documentos e visões da relação, por exemplo, cultura e segurança. Então, acho muito importante você abordar isso. E a sua abordagem sobre territórios, né? Eu, como geógrafo, quando me aproximei das discussões aí sobre a política cultural, me interessei muito sobre
como pensar a política cultural na perspectiva dos territórios, né? E pensar a parte que é da política pública, de garantir que seja feita cultura nesses territórios, né? Mas também de garantir acesso a esses territórios, ou aos territórios da cidade, à cultura que é feita, né? Aqui e em outros lugares. Então, acho que esse é um grande desafio da nossa política pública, quando a gente pensa no espaço urbano e no fazer cultura no espaço urbano, e a sua abordagem foi muito interessante nesse sentido. Bom, então, sem mais delongas, vamos seguir aqui com a nossa discussão agora com o professor Magnus. Está contigo a bola. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação estar aqui, agradeço o convite da Secretaria Municipal de Cultura e a toda a equipe, a todas as pessoas que organizaram esse brilhante seminário. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu vou me habituar a fazer a autodescrição, não tive essa... A gente aprende, né? Como diz depois da fala da Roberta, depois da fala da Roberta e parafraseando Guimarães Rosa, o professor é aquele que quiçá aprende, né? E nesse sentido, eu sou branco, tenho 1,80 m de altura, cabelo curto, loiro, curto para calvo, né? Faltando um pouco na frente, sobrando um pouco atrás, com uma camisa bege, de algodão colorido da Paraíba, né, do nosso Nordeste, remetendo a uma certa ancestralidade da parte da minha esposa, porque da minha parte é de outro lugar da Europa. E estou com uma calça mais esverdeada, do tom escuro, com sapato preto. E espero que vocês possam sair melhores do que vocês chegaram aqui com as nossas exposições. Coloquei aqui um material em tela para tentar guiar algumas provocações e, ao mesmo tempo, apresentar algumas coisas que são importantes nesse desafio de lidar com a complexidade da cultura, da economia criativa, nessa questão dos territórios em transformação. Como foi tocado, eu faço parte de uma cátedra da Unesco, e aí é bom resgatar, né, quais são os princípios, né, que regem a Unesco e qual é a relação que ela tem. Dentre outras, enquanto organismo internacional das Nações Unidas, ela tem essa pegada muito próxima com as áreas de educação, da cultura e da própria ciência. Então, é ali que a gente se encontra. Então, de certa forma, atuo no ensino superior, mas sempre buscando diálogos com outros espaços formativos. Esse aqui é um espaço de aprendizagem e, ao mesmo tempo, trabalhando as linguagens, as expressões culturais, conectadas com esse desenvolvimento pela criatividade e buscando sistematizar muito desses dados, dessas informações, dessa produção de conhecimento por meio da ciência. E, nesse sentido, a gente procura, de alguma forma, contribuir com algum objetivo de desenvolvimento sustentável dentro dessa Agenda Global 2030. Nessa conexão, os projetos das Nações Unidas, da Unesco, eles sempre buscam trabalhar um princípio que é a cooperação. E nessa cooperação, nós elegemos um programa, que é o Programa das Cidades Criativas, que já vai completar 20 anos o ano que vem, e que tem, dentre outras coisas, promover a criatividade e as indústrias culturais, né? Não só as artísticas, mas com as diferentes linguagens contemporâneas, hoje, quando foi falado numa outra sessão, né, temporariamente contemporâneas, mas de alguma forma que elas são estratégicas para o momento presente, enquanto um elemento de desenvolvimento local e geração de trabalho, renda e outros aspectos para a nossa vida cotidiana. Claro que isso é importante ressaltar que, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade criativa da gastronomia, da Unesco. Mas quantas pessoas sabem dessa chancela e entendem esse reconhecimento, entendem essas distinções? E qual é a relação dela com os objetivos? Porque toda cidade chancelada, toda cidade reconhecida, com uma descrição das Nações Unidas, ela tem um papel com as ODS. Antes já era por meio da ODM, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
atualmente com as ODS. Então, nós, dentro do trabalho que nós procuramos realizar com a Cátedra da Unesco, e o programa Cátedras ele já existe há 30 anos, 32 anos, vai fazer, aliás, 31, vai fazer 32 anos o ano que vem. E esse programa, ela procura, por meio das universidades, por meio das instituições educacionais, trabalhar colaborativamente para apoiar não só esse trabalho, mas também o enfrentamento desses desafios, dentre eles essa economia da cultura e da economia criativa. Então, nesse trabalho da cátedra, na qual eu tenho representado, que aqui no Brasil temos 33 cátedras, ela é a única no Brasil e uma das 3 no mundo que tem o foco na economia criativa, nessa promoção da economia criativa, mas a única com a ênfase nas políticas públicas, como meio de trabalhar o engajamento e a participação social no enfrentamento dos problemas públicos que são cada vez mais complexos e que demandam multi, inter e transdisciplinaridade. Aqui nessa tela que vocês estão vendo, são onde estão centradas, ou onde estão alocadas as cátedras. Né? A Cátedra de Economia Criativa e Políticas Públicas começou o ano passado, e ela está sediada na Universidade Federal de Viçosa, mas ela congrega uma rede de 17 universidades cofundadoras, e além de parceiros governamentais, parceiros, a Prefeitura de Belo Horizonte é uma parceira com os trabalhos que a gente está desenvolvendo na Secretaria Municipal de Cultura, e nesse sentido, com essa rede de universidades que congrega pesquisadores, estudantes, profissionais, ela busca, acima de tudo, trabalhar esse exercício de trabalhar em rede. Trabalhar colaborativamente parece fácil, mas não é simples. Ainda mais num processo histórico que nós somos formados para trabalhar pelo self, pelo indivíduo, de uma maneira que muitas vezes centra-se muito na competição do que na cooperação. Então, esse é um exercício diário, e essa governança em rede, para nós, também é um desafio. Então, nós temos buscado, né, formar um centro de excelência em rede, virtual, físico, nos lugares onde nós estamos situados, para contribuir com pesquisa, com extensão, com os efeitos e impactos para o desenvolvimento. Nós elegemos um projeto estruturador que é a Cidade Criativa da Gastronomia, porque a gente entende que as cidades criativas da gastronomia, como o Roberto comentou, a questão da alimentação, vamos lá na base, né, a segurança alimentar, ela traz muitos aspectos para a gente poder entender não só a moda no sentido não da atividade produtiva, mas principalmente no sentido de expressões contemporâneas que estão presentes a partir da alimentação, que saiu da cozinha, da culinária para a gastronomia. Talvez veremos em breve talvez outros nomes e outras nomenclaturas, como faz parte dos modismos, mas tem outras coisas que ficam. E aqui em tela tem várias cidades no mundo que buscaram essa distinção, e o nosso desafio é contribuir com esse trabalho de uma forma proativa para evitar banalização, porque muitas vezes distinção, um reconhecimento ou uma credencial pode ser uma marca territorial, pode ser uma medalha, uma estrelinha que faz a diferença, mas substantivamente o que ela está fazendo de fato, e aí as ODS nos ajudam a perceber melhor isso. Então, eu fiz esse primeiro preâmbulo para falar de 3 atos. O primeiro ato que eu entendo nessa economia criativa e na economia da cultura, nessa discussão dos territórios em transformação, é que a gente precisa compreender para valorizar. Né? Eu gostei da fala do início do Rodrigo, falando dessa valorização, a fala da Roberta vai nesse encontro, né? As falas que antecederam essa mesa, né? Essa mesa invisível, né? mas acessível ao mesmo tempo, conosco, com a fala do professor Pinto Ribeiro de Portugal, dizendo, né, sobre as escalas e as lógicas, e daqui a pouco vai me permitir introduzir o ato 2 e o ato 3 desse debate que eu estou trazendo, é que a gente realmente precisa conhecer, identificar, mapear, ter acesso a essas informações, ter essa literacia digital para também acessar essas informações, porque às vezes as informações estão lá, mas estão difíceis de serem
mineradas, captadas, acessadas. Então, ter esse mapeamento ativo. Precisamos, de alguma forma, estabelecer hábitos de avaliação. Né? Esse hábitos ainda ele é muito subjetivo, muito pautado num achismo, muito pautado numa opinião que é pouco sistematizada. E isso vai de encontro com indicadores. Né? Então, esse exercício e os indicadores eles são criados para um determinado momento, para uma determinada finalidade e que depois precisam possivelmente ser revistos com o tempo e com as demandas e com as gerações. E isso é importante para a gente poder gerar valor, acima de tudo, legitimidade, para pensar num valor público. Qual o valor público da economia da cultura e da economia criativa? Ou, melhor dizendo, da cultura e das expressões relacionadas à economia criativa, às indústrias criativas. Então, um papel, a gente vai perceber que, dentre outras coisas, os setores, né, foi bacana ter falado do desenvolvimento, da justiça, da educação, da assistência social, ou da tríade da seguridade social, de alguma forma, né, passando pela habitação e, embora a gente não adentrou, isso daria outros debates, né, da habitação e da saúde, juntamente com a assistência, falar do turismo enquanto um elemento de promoção da cidadania. Né, o turismo cidadão é um elemento que traz essa busca de fazer com que o residente conheça os equipamentos que existem na sua cidade. Muitas vezes ele não sabe o que tem, não sabe o que existe, e vai visitar o outro e sabe mais do outro do que de si mesmo. Então, compreender a si e onde está é um mecanismo importante para a valorização. E aí vem uma coisa que nós fizemos dentro da Catra o ano passado, na primeira Conferência Internacional de Economia Criativa, foi fazer uma carta manifesto, né, envolvendo não só acadêmicos, mas também a sociedade civil e pessoas de governos locais, para pensar as cidades, os distritos, os territórios criativos. E o bacana é que isso está influenciando política pública. Né? São manifestações como essa que, aos poucos, vão chegando na escuta ou nos olhares de tomadores de decisão. E mais cedo ou mais tarde faz aquela diferença e que pode, de certa forma, repercutir de volta no local, nos municípios, nas cidades. O segundo ato é lembrar que os territórios são a base. Reconhecer esses lugares, esses espaços intramunicipais, o bairro, a rua, a vila, o distrito, são espaços que podem e devem ser reconhecidos enquanto elementos a serem considerados para políticas de fomento e incentivo. E ali, identificar e trabalhar a formação dos magarefes. Foi ótimo, aprendi essa palavra hoje, fico feliz por isso. Então, pensar os magarefes que a Roberta comentou, os agentes como os elos de ligação desse processo, porque eles também têm necessidade de formações e na medida que eles percebem esse crescimento e essa potência, eles podem. E essa potência a gente percebe com um instrumento que nós temos trabalhado dentro da cátedra, que é um deles, que foi o mais recente, essa ideia da proposta do fazer o lugar, que é o placemaking, sobre uma lógica. E aí eu gostei muito quando o Pinto Ribeiro falou das lógicas que orientam as nossas ações, numa lógica que não é só causal, mas ela também é efectual. E essa lógica efectual me faz falar do último ato, que é nada é tão prático quanto uma boa teoria, parafraseando Kurt Lewin, que foi um grande pesquisador do século passado, na teoria de campos, na teoria de formação de grupos e dinâmicas de grupo, não só para essa parte, mas que me fez trazer à tona essa abordagem que nos orienta para a prática. E essa abordagem sai de uma lógica causal, numa lógica de predição, numa lógica de um plano de negócio, para uma lógica que não quer dizer que abandone ela, mas considera que isso tem um alcance. E esse alcance ele precisa ser complementado com outras leituras e outras interpretações. E aí a interpretação do efectual traz à tona, ao invés de a gente pensar e se concentrar nos objetivos, e isso é muito importante para planejamento público, do meu ponto de vista, porque os burocratas de nível de rua, as pessoas que fazem as políticas, os agentes que atuam com cargos comissionados, ou até aqueles interlocutores da sociedade civil que trabalham para lidar com o problema público, eles percebem que muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática o planejamento por vários motivos. E aí, a lógica causal
ela não faz muito sentido. Mas, por outro lado, nós temos as pessoas que fazem a diferença para que o sistema de saúde funcione, para que a pessoa consiga ter um atendimento, isso em diferentes áreas e diferentes setores. Ela possa não ser desatendida e ser incluída de alguma maneira. E aí, eu trago à tona essa teoria da Sara Saravasky. A gente está trabalhando com ela, eu conheci ela em 2018, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e a partir desse conhecimento, eu já conhecia o termo dela, mas como falava na sua música Zeca Pagodinho, né, era que nem caviar, só ouvia, né, só ouço falar do effectuation, eu já conhecia a palavra, mas eu não tinha entendido ou interpretado. E com a presença dela, com a fala dela, algumas coisas fizeram sentido. E ela foi orientada por um pesquisador, um prêmio Nobel de Economia em 1978, que foi o Herbert Simon, que já falava, olha, nossa capacidade de interpretar as coisas e tomar decisões tem um alcance limitado, nós temos uma racionalidade limitada. Ele contribuiu muito para a gestão do conhecimento, em 1978, antes mesmo de falar de inteligência artificial e da ciência do artificial, quando a gente fala hoje. E ela, com essa base, com essa orientação, ela, depois da sua tese de doutorado, nos últimos 22 anos, vai fazer agora, ela terminou seu doutorado e fez a sua primeira publicação em 2001. Ela é uma das pesquisadoras de ancestralidade indiana, mais norte-americana, que mais tem sido lido e tem influenciado políticas públicas, principalmente no sul global. E claro que isso tem sido essa metodologia tem sido adotada, mas ela é interessante. Por que eu trouxe ela aqui? Porque ela nos permite pensar os ativos que a gente tem no nosso território a partir de nós mesmos, considerando pelo menos 3 capitais. O capital humano, quem sou eu? Nesse lugar, nesse território, nessa ancestralidade, me situar. E esse movimento da diversidade fortalece isso, né, quando a gente começa a ver as diferenças, e isso vem ganhando centralidade, e é importante que tenha isso. Segundo é o capital intelectual, o que eu sei, né, essa formação escolar, ou essa formação que eu vou adquirindo, essas competências, enquanto conhecimentos, habilidades, atitudes, para me colocar e fazer as coisas acontecer. Mas também temos o capital social. E quem sou eu? Quem sou eu nessa relação com as pessoas? Né? Quem são meus amigos? Quem são as pessoas que eu conheço e tenho influência? Os colegas, as pessoas que possam interferir e se interessar naquilo que eu possuo. E nesse sentido, nós começamos a perceber nessa lógica que começa com o que você tem, começa com os meios. E aí a gente começa a entender por que as pessoas com pouco recurso, em vulnerabilidade social, enfrentando desigualdades e precariedades, conseguem fazer algo diferente. Ou seja, existem luzes que brilham. E aí essa lógica efeitual nos permite compreender, e elas se compreenderem nesse processo, né, de se situar no trabalho, se situar nessa economia da cultura e nessa economia criativa. Esse esforço, essa articulação teórica, pessoal, ainda ela está por vir. Né? Eu estou lançando aqui umas proposições que ainda não tem algo escrito sobre isso, mas precisa ser escrito. Então, aqui, se vocês eu vou pesquisar essa questão da teoria do effectuation junto com... Não tem, porque ainda não foi escrito. E porque as coisas são muito rápidas. Se a gente esperar a academia fazer, pode levar uns 2 anos para sair publicação. Então, a gente precisa publicar de outras formas, expor isso de outras formas. E esse espaço aqui é um espaço oportuno para isso. Já indo para o meu desfecho, é lembrar nessa lógica que não é perguntar o quanto eu posso ganhar com isso, mas determinar um limite de perda. As perguntas que orientam a lógica efeitual seria: que riscos eu estou disposto a correr? O quanto eu estou disposto a perder de tempo, de recurso financeiro, ou de outras coisas, de relações da minha vida que são importantes, a partir daquele princípio anterior, quem eu sou, do que eu sei e com quem eu me relaciono, para poder fazer essa valorização. E aí entra aquela questão que foi muito bacana ter falado, né? Entender, enquanto no planejamento causal, nós entendemos que situações diferentes remetem a uma revisão do planejamento,
no efeitual a gente encara aquele sinal mais próximo da realidade que o planejamento não foi capaz de captar. E aí vem essa ideia da limonada, essa expressão, essa metáfora que a Sara Saravassa traz, que é abraçar a surpresa como uma oportunidade de tentar perceber que isso talvez seja um sinal de que aquilo seja mais próximo da realidade que eu preciso construir, compreender para avançar. E outra coisa, né, que ela destaca, conecte-se com quem importa. O ideal seria trabalhar com aquela pessoa. Claro, seria ótimo, mas será que ela está disponível? Será que ela pode? Será que ela quer? Enfim, mas a outra pessoa aqui do meu lado está disponível. Comece com ela. Depois as coisas virão por consequência. Então, às vezes, a gente fica procurando o tempo melhor para iniciar um trabalho, um projeto, uma iniciativa, e às vezes ela não acontece e fica as coisas esperando. Então, colabore com quem está disposto, como forma de iniciar, para construir essa relação de confiança. E essa ideia de que, nessa lógica, ela acredita que o futuro não é controlado nem previsto, mas sim criado. E essa criação começa pelos meios que eu possuo e valorizando os meios que eu tenho nos meus territórios, a partir da identificação, do levantamento de informações que a gente pode apurar. Convido vocês, e encerro minha fala, dizendo que nós vamos organizar o ano que vem a segunda conferência internacional dessa cátedra, procurando aproximar a sociedade civil, os empreendimentos solidários e empresariais e os governos locais, estaduais, federais, não só do Brasil, mas também de outros países, lá em Belém, na Universidade da Amazônia, em novembro do ano que vem, juntamente com outro evento que vai estar ajudando a viabilizar esse tipo de atividade. Às vezes a gente precisa juntar para avançar, para poder as coisas acontecer. E agradeço de novo a toda a curadoria, a equipe que lançou essa revista ontem no sentido passado, mas foi na quarta-feira dessa semana, e que conta com muitos trabalhos, inclusive o nosso, junto com o José Ricardo, que é um coautor, que trabalha comigo num acordo de parceria junto com a Secretaria de Cultura e com outros trabalhos que a gente está procurando envolver as outras secretarias municipais nessa busca de contribuir para uma boa governança da cidade criativa, da Unesco, nesse caso de Belo Horizonte, da gastronomia, mas também de outras cidades do Brasil e da América Latina. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado, professor Magnus. Excelente apresentação. Acho que a sua abordagem, né, propondo essa forma de tratar o fazer cultural nos territórios, né, acho que casa bem com o que a Roberta comentou, quando ela diz, né, temos que transformar a carência em potência. Né? Então, pensar, segundo essa lógica que você propõe, né, a efeitual, não é isso? Eu acho que casa bem com esse princípio e pode ser uma abordagem interessante a ser observada por nossas políticas também. E, falando nisso, você comentou sobre a questão dos indicadores, né? Eu, como interessado que sou no assunto, gostaria depois, na sessão de perguntas, escutá-lo um pouco sobre isso, como você pensa que a gente pode pensar em indicadores de políticas públicas a partir dessa lógica. Se muda a forma como a gente trabalha com os nossos indicadores, com os poucos que temos, né? A gente tem uma grande dificuldade de definir indicadores nesse modelo formal de avaliação de políticas públicas, né, de definir indicadores de impacto, de resultados de políticas públicas culturais. Então, como você pensa essa abordagem em termos aí de construção dos indicadores e do que é possível? Então, vamos seguir. Vamos agora para a nossa última convidada da mesa, a Dani, e vamos escutá-la agora. Dani, contigo. Bom dia. Vocês estão bem? Então, vocês estão bem? Ótimo. Primeiro, pedir licença para chegar. A bênção aos mais velhos, aos meus contemporâneos, que dividem comigo essa geração, e os mais novos, assim. Da mesma forma que você, Roberto, eu já estive nesse palco muitas vezes, e há mais ou menos uns 15 anos atrás, aí, eu estive aqui pela primeira vez, logo quando eu cheguei do Vale do Jequitinhonha, porque eu sou de lá, de Malacacheta, me apresentando aqui, dançando carimbó a partir da escola pública, ocupando esse espaço aqui, e depois, por muitas vezes, fazendo produção e gestão mais aqui na coxia, por trás, assim, e
Muito feliz de estar aqui hoje, nessa mesa, assim, com vocês. E fazer minha autodescrição aqui, né, que a gente está aprendendo e exercitando. Eu sou uma mulher negra de 1,5 m, mas quando eu chego assim, eu tenho 2 metros de altura, porque eu sou grandona, sem medo. Eu estou vestido um vestido branco com uma fenda de uma grife chamada Preta Pitanga, que é uma mina preta aqui da cidade que faz roupa. Eu uso brincos com algumas pedras, tenho um anel também, tenho um cabelo loiro curtinho, um afro puff, bonitinho assim, um sapato de pedrarias. Eu gosto de brilhar, já perceberam, né? E eu sou bonita, porque é muito importante a gente falar que a gente é bonita, né? Eu queria agradecer várias pessoas que contribuíram para que isso aqui acontecer, na figura do Richelli, com a produção impecável, todos esses corres que a gente sabe que implicam uma produção, ao convite da Carla, do Fred, da Maria Clara, e ao Matheus, que é um grande amigo e companheiro que cedeu as fotos, algumas fotos que ilustram a revista brilhantemente. E aí, o que eu queria começar a fazer é um posicionamento aqui enquanto uma mulher preta que ficou muito feliz quando a Carla trouxe o convite assim de pensar esse lugar. Ontem a minha madrinha, a Macota Kidoyale, estava aqui numa mesa falando sobre patrimônio e ela trouxe algo muito importante, né? Que a gente fala e por vezes a gente não é escutado. Primeiro, eu gostaria de falar que eu sou mestre em administração formalmente, lá pela FMG, mas eu sou formada em funk. O meu mestrado é em funk, eu sou mestra em funk, e é assim que eu me posiciono no mundo, inclusive na minha estética. Então, digo que eu me posiciono esteticamente como piriguete. Inclusive, a piriguete estava sentindo frio nesse teatro, não sei se vocês também. Nós temos um ventinho saindo aí das cadeiras, assim. Nossa, tem uma hora que eu falei, que é isso? Vou ter que mudar de lugar. Piriguete sente frio sim, tá? Inclusive, aprendi isso com o tempo. E aí, a partir deste lugar de fala e de escuta, eu fico muito feliz de poder estar aqui falando de economia, porque, por vezes, a gente é deslocado para outro lugar. Eu poderia, sim, estar na mesa da tarde, por exemplo, falando sobre juventudes, que é um lugar também que eu atuo, que eu trabalho, mas que também a juventude está pensando e fazendo economia de outras formas, assim, né? Então, quando eu estou lá na administração, eu estou pensando essa economia de uma forma diferente, a partir da academia também, mas o dia a dia como gestora, pensando essa economia circular, né? Então, eu queria trazer essa importância e esse agradecimento de ser uma mulher jovem aqui discutindo isso. Acho que a gente pode estar discutindo isso, abordando, pensando outras coisas, para além dos investimentos. Quando as pessoas me chamam para falar de investimento, eu falo, não trabalho com investimento. Eu tenho uma pessoa que faz os meus investimentos, que é muito competente, mas eu não falo sobre investimento. Eu falo sobre outras coisas. Então, fico muito feliz de estar aqui falando isso. E aí, de onde que eu falo dentro da academia? Eu quero fazer esses dois contrapontos, que é muito importante, porque eu estou tanto lá dentro, quanto aqui fora, no corre, nas práticas. Assim, eu acho interessante poder estar nesse lugar. Assim. Eu sou crítica à administração, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG, e a gente pensa outras formas de organizar, chama organizações outras, organizações não tradicionais, enfim, o nome que quiserem dar. E aí, na minha pesquisa do mestrado, que eu defendi em 2020, eu pesquisei mulheres negras, baile funk, mais especificamente o Baile Funk da Serra, que é uma grande organização aqui da cidade. Alguém já foi no Baile Funk da Serra? Alguém já subiu o morro? Eu adoro o Baile da Serra, gosto de dançar, enfim, é outro assunto à parte. E aí eu estudei, neste mestrado, a forma de organizar dessas mulheres, como se dava esse organizar e como elas lidavam com todos esses atores, desde a segurança pública, nas reuniões da Comovec. Este baile era enquadrado como um grande evento de caráter violento pelo Estado, então a gente ia para mesa de diálogo com a Comovec, desde com a prefeitura, um alvará, com a comunidade, com o comerciante, com os artistas, com as comunidades neopentecostais, enfim. Como que essas mulheres se organizavam ali para que esse baile funk acontecesse? E foi um lugar de grande tensão, assim, porque
eu fui questionada por várias vezes o que eu teria fruto deste mestrado, deste olhar acadêmico mesmo, de que tem que dar um resultado, né? E o resultado que eu estava ali contribuindo talvez não fosse legítimo, como foi me falado, assim. Mas, como é o nome da minha empresa, né? Dane-se lá o pensamento dessas outras pessoas. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com cultura, com educação, entender as bases da raiz do funk, porque era algo que me interessava, enquanto uma pessoa que pesquisava as perspectivas da cidade, de territorialidade, territorialização. Então, tive o prazer de ministrar uma optativa no curso de administração, pensando territorialidade negra a partir disso, também ética empresarial no estágio docente, a partir também dessa outra perspectiva, né? E aí fui fazendo algumas coisas assim. E aí, pensando essa trajetória, eu cheguei até, neste momento, numa pós-graduação em gestão cultural, junto ao Itaú Cultural, que pensa a poética da colaboração, equipes colaborativas, que é um grande desafio na gestão. Entenda que tanto na gestão pública, quanto na gestão de organizações de terceiro setor, de empresas aí, que visam um lucro por si só. E, a partir disso, nessa pós, neste um outro lugar, né, eu acabei de deixar a gestão do lado da favelinha, que é um grande ponto de cultura, um pontão, né? A gente já está considerando a favelinha como um pontão de cultura aqui na cidade, de pensar esse outro lugar de fazer gestão. E aí a economia, pensando uma área crítica à administração, eu entendo a administração como um braço armado da economia. E aí esse braço armado, de todas das formas, vocês podem pensar o que é armado, assim. Quanto um robozinho que executa, que operacionaliza, mas também como essa arma que é apontada para a gente, outras ditas minorias aí, como operacionalização desse capitalismo, desse neoliberalismo, né? Então, a administração como esse braço armado. E aí, quando eu terminei o mestrado, cortaram a minha bolsa, né? Fui dessa leva que cortaram a minha bolsa do CNPq, fui fazer uma gestão de um grupo empresarial estético e fiquei sem trabalho na pandemia, como boa parte de nós, pessoas que tiveram que se reinventar durante a pandemia. E eu assumi um projeto junto ao Instituto Unibanco, ao lado da Favelinha e Associação de Moradores do Cafezal, do aglomerado da Serra, aqui em Belo Horizonte, que era trabalhar em segurança alimentar junto à comunidade como uma frente humanitária. Então, a gente entregou marmitas, 2.000 marmitas por dia durante um período da pandemia, e aí também cestas básicas, kits de higiene, algumas coisas de assistência e seguridade. E aí eu mexi com muitos milhões, então gosto de dizer que eu sei mexer com muito dinheiro, gosto de muito dinheiro, entendo que a gente, como jovens, nós também somos responsáveis, inclusive por esse dinheiro que a gente movimenta, né? Então, gosto de fazer dinheiro, inclusive, não tenho problema com isso. Gosto muito de dinheiro. E aí eu fui fazer festas, fui fazer eventos, fui fazer projetos de gestão cultural, fui fazer várias coisas, pensando a gestão a partir do lugar de escuta. Então, a gente fala, a juventude está falando, as pessoas ancestrais vivas estão falando, e a gente, enquanto gestores, estamos presos a modelos de gestão, a cartilha de gestão, a objetivos que são muito importantes, mas que são norteadores, mas com pouca consulta a quem está falando. Mesmo quando a gente parte para processos de consultas públicas, e aí pensando a política pública mesmo, participo de construção de política pública, a gente já chega ali com coisas que a gente quer construir. E, a partir disso, a gente escuta pouco essas pessoas e permite que elas participem pouco realmente ali na execução. E aí a gente tem, por vezes, instrumentos de fomento à cultura, e aqui pensando que a gente está falando da cultura, que tem alguma raiz dessa discussão aí de consulta pública, mas que não é efetiva, porque se escutou pouco e, enfim, várias questões. Então, penso assim. E aí eu entendi que a gestão era um lugar de troca afetiva, e isso muda um pouco a minha perspectiva a partir do que eu estava trabalhando na universidade, né? A gente está um pouco distante ali, teorizando, escrevendo, enfim, e fui partir para a troca afetiva. E nos últimos anos eu tenho dito que eu trabalho com muita tranquilidade com pessoas às quais eu chamo de amigos, de amor, de parentes e N outras coisas, porque a coletividade e a ancestralidade me permite estar construindo essa nova dinâmica. Assim.
E fui pensar essa gestão a partir desse lugar de escuta, de afeto, de muito funk. O funk, para mim, é mobilizador, sim, da juventude. Como você trouxe... Eu estava aqui assim, você percebeu? Encantada. Eu sou assim, tá, gente? O olho brilha. Porque eu entendo o funk e essas outras manifestações de base como mobilizadores deste outro lugar. E aí, pensando na juventude, como esse lugar que eu estou, eu dialogo muito bem com a juventude e me identifica para além da minha estética, como uma pessoa ali, talvez de conforto de diálogo, mas também como eu falo com eles. Assim, eu uso muita gíria, que estou usando menos, mas nas minhas redes sociais, por exemplo, eu uso muita gíria, que é como eles entendem. Assim. E aí comecei a pensar um pouco como fazer essa gestão que seja entendendo essa dinâmica de contrapartida, de resultados ao qual a gente está inserido e, por vezes, muito difícil de superar, mas também de entender como que esses outros atores precisam dessa mediação para conseguir fazer isso acontecer. Então, hoje eu faço a gestão da carreira artística da Tef Angel, uma artista linda, uma amiga querida que canta funk, rap, ela dança, né? Ela faz muitas coisas, mas ela tem esse lugar do artista enquanto dificuldade de entender essas políticas de fomento, entender essa importância, e, por vezes, quando ela tentava buscar estes outros mediadores para fazer esse recurso chegar até ela, ela não conseguia, porque essa não era uma dinâmica que era dita para ela de uma forma mais escura. Né? Então, fui fazendo gestão a partir disso. Hoje eu trabalho também com as comunidades de povos tradicionais, tenho me aproximado das comunidades quilombolas, de terreiro, sou filha de Mãos, Caiango, de Mameto Muiandê. Também eu acho que fruto de poder entender essa gestão a partir da escuta. Então, a minha mais velha me demanda muito isso. Eu tenho, pelo menos, um momento da semana com ela, onde eu chego, coloco a decisa no chão, lá no candomblé, e escuto a minha mãe falar do que ela sonha nessa salvaguarda do patrimônio quilombola, de terreiro, dos problemas que ela já passou. E, como boa filha que sou, ela me demanda como posso ajudá-la, como posso fazer com que esse recurso chegue, para além disso, né, junto com a Macota, com a Kidoyale, de ensinar os meus irmãos a fazer essa gestão, de como passar isso para frente, de como eu tive esse acesso e eles acessam de outra forma, que não vai ser a universidade. Por vezes, eles não estão interessados na universidade. Isso é muito importante, reafirmar que tem pessoas que não estão interessadas na universidade, é um lugar que eu respeito. E nessa troca de, Dani, você está ali, você está fazendo esse meio campo com a universidade, com a política pública e tal, mas e aqui? Quando você senta no chão, o que você pode trazer? O que você pode ir lá, como diz a mãe Cássia, conversar com os brancos, que ela fala, né? Aprendi a conversar com os brancos e trazer de volta para a gente. E tenho feito isso também nas produções culturais. Por isso, a Dane-se Produções. A pessoa tem falado que gosta muito do nome, eu também gosto. A Tef que me instigou a colocar, porque eu fiquei meio assim, nossa, Tef, eu sou administradora, mestra, nananã, Dane-se, é meio pesada. Ela falou, amiga, é isso aí mesmo, você não sustenta? Estou meio sustentando a Dane-se Produções, assim. Pensando em estratégia, pensando que eu consigo dialogar com esses lugares e essas pessoas precisam aprender também, então, como ensinar. Trabalho no SESC com juventudes também, pensando esse lugar assim. E aí a gente estava conversando mais cedo, antes de começar, estava conversando eu, Maria e a Carla, sobre como esse lugar aqui poderia estar lotado, poderia ter fila de espera lá fora e não está, e o porquê, o que acontece, mobilização social, o que se perdeu, como construir, como mobilizar. E não tem resposta para isso, né? A gente vai ter que descobrir juntos, inclusive, né? Em outras proposições, como a gente vai ter que repensar a mobilização social depois deste último governo e também pós-pandemia, né? Tal. Mas eu tenho feito festas. Eu amo. O que eu faço de melhor é festa, gente. Pergunta assim, eu tenho 2 aniversários para organizar nesse fim de semana, que não são produções contratadas, mas de pessoas que eu amo, que falaram, eu preciso que você organize o meu aniversário, tenho essa mesa, tenho outras coisas, mas eu gosto de fazer festa. Porque o nosso povo celebra a sua existência, mesmo diante de todo o contexto de resistência. Então, a ancestralidade perpassa esse meu lugar aí,
sei fazer festa muito bem, gosto de festejar. Então, atualmente, eu estou à frente do Festival Toca na Favela, que é um festival onde a gente ficou incomodada, assim, Belo Horizonte, cidade dos festivais, e a gente não consegue ir. Ponto. A gente não tem grana para comprar ingresso, a gente não tem a roupa, a gente não tem grana para consumir uma cerveja de R$14. Então, a gente quer estar lá, mas a gente não pode, então a gente vai estar trabalhando. Porque, por vezes, pelo menos trabalhando, eu posso ver o artista que eu gosto. Já fiz isso demais. Inclusive, faço até hoje, né? Assim, fã dos artistas que eu trabalho. Então, a gente se incomodou com esse lugar e, dentro dessa cidade que se propõe festiva, nós criamos o Festival Toca na Favela, eu, Grabs, Enegono, outras pessoas, onde a gente celebra várias perspectivas da arte preta a partir da juventude, de uma juventude que eu gosto de ressaltar que é responsável. E agora, em agosto, a gente entregou a segunda edição do festival no CCBB, que é um lugar que boa parte das pessoas que estiveram no festival nunca tinham estado, pisado ou entendido que aquele era um lugar que eles poderiam entrar, vez ou outra passando de ônibus na porta. Né? Então, que lugar é este? Assim? E fomentado com recurso do Banco do Brasil, que é muito importante para a gente. Assim. E também tem um trabalho com o Baile do Popô. Quem já foi no Baile do Popô? Alguém já foi no Baile do Popô? Gente, então, vai ter Baile do Popô dia 9, lá na Autêntica, o último baile do ano. Baile de Natal, a gente fala que é um popozinho de Natal, valeu Natalina. A gente vai ter a Duquesa, enfim, funk, Grabs, Poetre, Mauí. E o Baile do Popô surge dessa inquietação também, porque a gente é inquieta, a juventude inquieta. Né? Vocês viram aqui que eu fico assim, né? Inquieta. De pensar a diversão do funk a partir de um outro lugar que não seja a repressão da segurança pública. Todas as vezes que eu estou em um baile funk na minha quebrada, eu saio de casa pensando se eu vou ter que correr de polícia. Eu penso até o sapato que eu vou, porque se eu tiver que correr de polícia, perco meus sapatinhos de cristal neste lugar. Então, não deixando de fazer festas na rua, entendendo essa importância, você tirar um alvará como ninguém, diga-se de passagem que eu tive que aprender, mas de também se ter um lugar seguro onde a gente possa curtir o funk sem pensar que a gente vai tomar um tiro de polícia, como já aconteceu em bailes ao qual eu fiz com alvará. Então, eu tinha ali um respaldo da segurança pública, mas, porém, eles invadiram e mataram o Gabriel. Então, a gente faz o Baile do Popô pensando essa diversão preta LGBT segura, onde a gente gera grana. Então, é uma festa bonita, mas tem um povo preto bonito. Esse povo é animado de uma forma, diga-se de passagem, é um povo assim, né, bonito, animado, que está querendo dançar, está querendo se divertir e está querendo gerar grana. Então, eu pago uma galera com valor legal, gero grana para mim e continuo fomentando. E, dentre outras tantas práticas dentro das festas, dos festejos, a partir do nosso corpo, da nossa estética, do que a gente entende como potência. E aí eu gosto muito de dizer que, quando você aprende a fazer gestão, você aprende a gerir várias coisas, né? Desde sua vida, porque é uma dinâmica, por vezes, cansativa, mas gerir relações, gerir outras coisas assim. Então, fico muito feliz de poder estar nesse lugar, mas também de fazer uma provocação no sentido de que ainda não estamos sendo escutados na prática e ainda tem várias coisas que a gente precisa superar, principalmente dentro da burocracia. Se lidar com ela como ninguém, ganho muito dinheiro lidando com ela, por saber lidar com ela, mas ninguém me ensinou. Da última vez que eu tive que lidar com muitos milhões, eu tive meu telefone grampeado e tem um processo junto à Polícia Civil, porque eu estava gerindo muitos milhões com muita rapidez, assim, né? Então o Estado falou: opa, o que essa garota está fazendo aí? Vamos ver, às vezes me ligam, eu falo: cuidado com o que você vai falar, porque o meu telefone é grampeado. Vamos trocar, vamos no botecozinho ali conversar, a gente gosta de boteco, né? Então, dessas outras superações, assim, de entender que a burocracia ela está aí, existe uma burocracia ideal de Weber lá da academia, mas que a nossa burocracia ela não é nada ideal e que ainda nos impede de acessar vários lugares. Então, estamos com a lei Paulo Gustavo, os edital tudo ao mesmo tempo, então a gente ficou, meu Deus, antes disso, o Mink vai voltar, o coração acelerado, a gente muito feliz, o Mink vai voltar, o que a gente vai fazer? Acabamos de receber a Margarete esses dias aqui em BH, né? E aí veio a Paulo Gustavo com muitos editais, aquela coisa toda. Várias pessoas que eu conheço não submeteram.
vários pontos de cultura dessa cidade não submeteram, porque ainda não dão conta. Então, a gente ainda tem essa política pública, que é absurdamente importante para essa retomada, mas que ainda há esse dificultador, porque tem pessoas que têm pendências porque não conseguiram nem prestar conta de coisas do passado, quanto mais dar conta de pegar isso ainda, assim, de um processo de adoecimento. Então, eu tenho me proposto a pensar todos esses lugares, desde a universidade, da gestão burocrática, que é ter um CNPJ sem fins lucrativos, que ao tempo todo estão tentando caçar a imunidade tributária, mas não caça imunidade tributária de igreja, não. Mas de associação sem fins lucrativos, vez ou outra, aí, eles estão atrás para caçar. E também pensar nesse modo de resistir, mas também se divertir nesse fazer cultural. Acho que é isso. Obrigado, Dani. Para usar a sua palavra, você brilhou. Muito importante, Dani, a abordagem que você traz, essa visão. O início da sua fala me lembrou muito quando eu, por um acaso do destino, entrei na universidade e, tendo estudado, nascido, sendo criado na periferia, e aí é um eufemismo no Brasil que se usa para falar que você é pobre, né? E era um curso de geografia, onde se discute muito sobre a pobreza, e eu via o quanto que as pessoas que estavam ali discutindo sobre pobreza, eram especialistas no assunto, não entendiam de fato o que era viver na pobreza. Ou se tratava de forma muito romantizada, ou de forma, às vezes, preconceituosa, né? Então, essa sua fala de que é necessário que as pessoas estejam nos lugares onde se toma decisões, onde que se produz conhecimento, acho que é muito importante, né? E trazendo para a questão da política pública, o que você está dizendo, é preciso escutar, né? Nós, a burocracia do Estado, a gente adora seguir os manuais, as regras, né? E responder que não pode porque a lei não permite, né? E essa visão de trabalhar a partir da escuta implica mudar essa nossa perspectiva, né? Porque, de fato, às vezes as pessoas vão trazer a questão de uma forma diferente e que até então não foi abordado, ou não foi permitido, vamos dizer assim, pela lei, mas não significa que não seja legítimo, não é? Então, incluir as pessoas que estão nos territórios ao se fazer políticas públicas para os territórios, eu acho que é fundamental. E entendo também que é um grande desafio, né? Porque implica em mudar a nossa própria cultura enquanto burocracia de Estado, né? Talvez a área da cultura tenha mais facilidade de fazer isso, mas como, bem, a Roberta disse, a fazer cultura não se resume só à política de cultura, né? Envolve todas as demais políticas, outros setores e outras políticas públicas ainda têm uma grande dificuldade de fazer essa escuta e de trabalhar a construção de projetos e de estratégias a partir dessa escuta aberta, franca, né, e com possibilidade real de participação, e não só simulacro de participação, né? Isso é importante, que, de fato, essa participação seja ativa e implique em mudanças, de fato, ou direcionamento, de fato, da tomada de decisão, né? Bom, sem me alongar mais, o assunto é super interessante, os nossos convidados trouxeram questões interessantíssimas e abordagens interessantíssimas, mas vamos abrir e escutar os nossos convidados e colegas da plateia. Vamos fazer uma sessão com 3 perguntas. Aí eu peço que quem fizer a pergunta primeiro se identifique para a gente conhecer e depois a pergunta. Olá, bom dia, né? Sou mestre Guiné. Olá, tudo bem? Mestre de capoeira e produtora aqui da cidade de Belo Horizonte. A gente sempre entendeu lá em casa que cultura e economia estavam juntas, né? Eu cresci numa casa de axé, que é centenária aqui na cidade, ela está aqui desde que a cidade se fundou, e a gente nunca entendeu a separação desse processo. Porque eu vi minha mãe lá fazer várias consultorias empresariais lá no bairro onde eu moro. O bairro onde eu moro é muito rico graças à nossa casa. A primeira casa do bairro Santo André, quase todas as empresas que surgiram da nossa consultoria empresarial lá, do nosso mentor espiritual. Então, a gente sempre viu a formação de riqueza e conhecimento a partir da ancestralidade. O que fica difícil, às vezes, é passar isso dentro da academia, porque o poder público ele sempre
ele sempre forma caricaturas, né? Escolhe um aqui, escolhe outro ali. Esquece o tamanho da cidade, né? A cidade tem 1 milhão de habitantes. Então, imagina o tanto que esse povo não gera e não gerou. A nossa maior preocupação sempre é que essa falta de mapeamento, essa falta de estudos, eu sou um mestre de capoeira que surge a partir dessa casa. Então, surgiram trabalhos em Nova York, em Belo Horizonte, em Contagem, diversos projetos que surgiram de lá, mas também não foram mapeados. E vai ficando sem mapear, e vai ficando sem mapear, e vai ficando sem mapear, e quando a gente vai fazer uma discussão, a gente nunca consegue chegar no ponto aonde o negro constrói conhecimento e riqueza no país. A Dona Ieda nunca pisou numa universidade, ela nunca ganhou prêmio, ela nunca foi lá, ela não quer ir lá. Ela recebe convite e não quer ir lá falar. Mas ela está no território, no lugar, falando e produzindo. Né? A gente fez um estudo lá, agora, do terreiro. Quantas pessoas têm empresa no nosso terreiro? Eram mais de 50. E que participam da atividade, que estão com a gente e geram a economia na cidade. Só que isso não vai para o cálculo do imposto de renda. A gente não tem CNPJ, a gente não tem associação, a gente não tem o aparelhamento e financiamento do governo. Então, isso não gera dados. Mas, obviamente, para quem está lá, para quem mora no bairro, para quem conhece, os dados estão lá. É tanto que a casa está lá sem a mudança do local, sem sofrer ataques. Então, como que a gente, enquanto governo, enquanto instituição, a gente pode pegar isso que não está mapeado, mas que é uma realidade, e que muitas vezes, por não mapear esses dados e por não compreender, a gente gera uma coisa que a minha mãe chama lá de pobre de direita. É aquele que não teve a percepção disso tudo que tem do lado de cá, e ele acaba indo para o lado de lá porque não tem divulgação, não tem mapeamento, não tem pesquisa, não tem a cara da minha mãe toda hora na televisão, não tem na mídia. Como é que vai saber a grande produtora que ela é? Só se alguém vier e falar, mas geralmente no terreiro a gente não tem essa de ficar falando os próprios feitos. Eu só estou vindo aqui falar nesse seminário para a gente começar também a mudar o olhar e perceber que essas pessoas geram também riqueza e economia. Não da forma que a gente está acostumado a mapear e ver. E se ela estiver fora da mídia, não vai ver. Mas eu posso provar, por A mais B, que tem muita coisa que saiu de lá, financeira, muitas redes que foram formadas na cidade. E se a economia dessa cidade é tão rica, é porque esse povo todo, não um ou dois, trabalhou. Ele está invisibilizado, mas a gente tem que trazer isso à luz do sistema. Muito obrigado. A gente fazer um bloco de 3 perguntas na sequência, a não ser que não tenhamos mais interessados. Ah lá, temos mais uma mãozinha lá no fundo. Boa tarde a todos, meu nome é Pablo, sou MC empreendedor no aglomerado da Serra, é a terceira maior favela da América Latina. Em relação aos baile funks, a gente sabe da criminalização que é feita com esse movimento cultural e percorre em todos os tempos. Tem 12 anos que eu atuo na área como líder comunitário lá na Serra também. E até hoje o baile funk ele é visto como um movimento criminal pela segurança pública, né? Ontem foi dito aqui na parte da manhã, até pelo mestre, que na Pedreira Padre Lopes tem 200 dias que não tem assassinato de um jovem. Esse fato também ocorre, essa estatística tem sido colocada no aglomerado da Serra como verdadeira, mas a gente sabe que, hoje em dia, o jovem negro ele é morto no aglomerado da Serra, o corpo é oculto para que a segurança pública se mantenha em êxito com seu papel. Mas sabemos que isso não é verdade. Eu queria saber como a Dani, por exemplo, vê essa situação nos aglomerados, porque a gente não vê policiamento presente, atuante, e um policiamento que
vai ser de fato colaborativo com a comunidade para que aconteça esse movimento cultural. Como a gente não vê no baile funk, dificilmente a gente vê também nos terreiros, em outros movimentos culturais. Eu acho que isso é uma pauta que é importante ser colocada aqui, porque falamos sobre cemitérios de escravizados que foram descobertos na pequena África, e daqui a um tempo a nossa história vai ser contada como cemitérios de jovens negros que estão no aglomerado da Serra enterrados de corpos ocultos, porque não temos uma segurança pública efetiva. E eu gostaria de colocar essa questão aqui. Obrigado, Pablo. Bom, a coordenação já me chamou a atenção aqui. O nosso tempo praticamente se esgotou, então a gente vai encerrar com essas duas perguntas. Eu vou passar aqui para os nossos convidados aqui na sequência também, para fazer os comentários, né, sobre as duas questões colocadas e também as suas considerações finais, para a gente já ir caminhando para o encerramento, infelizmente. Só agradecer, gostei muito de ter vindo, assim, Pablo, né? Pablo, o que você fala da questão da segurança pública e da segurança dos nossos jovens dialoga muito com essa questão da economia. Porque quando a gente observa o amedrontamento que se estabelece a partir, principalmente da juventude, a gente está falando aí de um setor social que a gente precisa imediatamente visibilizar. A juventude brasileira, a gente precisa olhar de uma maneira fundamental para a economia, para a juventude brasileira, do ponto de vista da sua cidadania, não do ponto de vista abstrato, aquele que a gente não pega, mas do ponto de vista concreto, que é vida, que é possibilidade que esses jovens se insiram economicamente na sociedade com qualidade e, principalmente, com respeito a essa geração, que é uma geração que tem sido historicamente exterminada. No nosso caso, o historicamente exterminado é um historicamente desde o período quando chegou aqui o princípio, né, a gente sempre fala, desde 1500. Estamos falando dos povos originários, estamos falando da população negra. E quando a gente fala, quando tem pessoas negras num lugar falando, a gente não está falando do princípio da representatividade. A gente está falando da modificação do pensamento, do debate, portanto, da construção de políticas públicas do ponto de vista afrocentrado. Não é porque a pessoa é negra que ela fala e a gente tem que achar legal. Não é o novembro apenas. É do ponto de vista de estabelecer um pensamento afrocentrado e também que resgate os nossos parentes, parentes indígenas, para colocar na roda que o Brasil precisa se reencontrar com ele mesmo. Essa fala do Ailton Krenak, mineiro, o futuro é ancestral, que para nós também é o Sankofa, que para nós é enxergar este princípio, que é a ancestralidade, que aparece aqui na fala do nosso companheiro, que eu esqueci o nome, porque eu não estou lembrando mais nada, é a altura de dezembro, está acabando o orçamento, finalizando o ano, eu não lembro nem meu nome, o nome inteiro, ainda bem que é nome curto. Porque quando a gente fala desses princípios, na nossa fala, a gente tem que atualizar o nosso debate. Nós estamos porque nós precisamos reconstruir esse país, e a economia está na centralidade disso. Um cachorro-quente do baile funk, do encontro das pessoas que estão fazendo hip-hop, do slam, vira prato de comida, vira lápis, vira sapato, para o filho daquelas pessoas poder estudar. Isto é disso que a gente está falando, quando a gente fala de economia e tecido social e cultura nos territórios populares. Nossa terra é a terra do Baiana do Acarajé. Então, eu acho que quem inventou a economia criativa fomos nós. O que é a Baiana de Acarajé? O que é essa economia, o que é essa circulação econômica que se estabelece ainda no século XIX, que guarda a relação estrita com
a diminuição, a saída da situação de escravizados do nosso povo. Olhar isso é pensar que a economia que é pensada afrocentradamente, quando a gente olha historicamente, quando a gente pensa isso, a gente está falando de pensamento coletivo e de construção coletiva para modificação de situações para a dignidade humana, para a promoção de cidadania, a cidadania ou de princípios de humanidade também. Então, um jovem que está praticando fazendo um exercício cultural num lugar e ele é cometido pela violência, seja ela a violência daquele lugar, seja ela pela violência a partir do Estado, esse jovem precisa ter o seu direito respeitado à expressão, mas isso, traduzindo-se, não é só a liberdade de expressão, né, gente? Não é só a liberdade de fazer o funk, mas é a liberdade de estar vivo. E é disso que a gente está discutindo quando a gente fala de cultura ligada às questões do território. Eu gosto muito quando as pessoas colocam a possibilidade, né, a questão da consulta e ampliação da consulta. Eu estou no governo federal desde janeiro, desde o dia 2 de janeiro, no dia da posse da ministra Margarete Menezes, e antes até da minha nomeação. Mas uma coisa a gente tem feito naquele ministério, é escutar. E uma coisa a gente já descobriu, escutar só não basta, porque negócio de oitiva não é escuta, é transformar a escuta e a colaboração dialogada na construção de políticas públicas. Porque, ao fim e ao cabo, se a gente tiver sorte, Deus der bom tempo, os orixás forem bem alimentados e nos ajudarem a caminhar com energia, nós temos que transformar a escuta em controle social. Não adianta só ouvir no sentido da construção da política pública ou na elaboração do edital. O diálogo tem que perpassar a construção, mas a execução da política pública. A gente não consegue ter indicadores de impacto, não é só porque a gente não tem mapa, mas é porque a gente não enxerga a importância de observar, desde a construção da política pública até a sua finalização do princípio do controle social. O Estado brasileiro tem muitas formas de observar, porque eu nunca enxergo política pública só pela cultura. É um outro erro que a gente também tem. Apesar do debate ser sobre cultura, nós estamos falando de um Estado brasileiro, numa federação incompleta, e de um Estado brasileiro que se reconstrói depois de uma grande tragédia do governo passado, mas que tem um histórico de baixa institucionalidade, não só apenas no nosso setor, mas baixa institucionalidade e baixa participação social efetiva. Esse é o busilis da questão, uma palavra velha, praticamente mais velha do que eu, porque eu sou uma senhora de idade, então falo busilis, mas esse é o nó da questão. Como construir políticas públicas do ponto de vista que ele compreenda o controle social, mapas, indicadores, tudo isso tem que passar também por esta questão. E a gente está lá construindo isso no MINC e muito em diálogo com os setores governamentais. Mas a participação social e a organização social precisa se dar. Quando você fala que aqui está vazio, eu tenho ido a muito lugar, não está, não. Eu tenho ido a muito lugar. É tipo de Ji-Paraná, em Rondônia, até Tauá, no Ceará. Taperoá, cidade de 14 mil habitantes. E este é o tamanho do diálogo social, do olho no olho, por enquanto. Porque a gente tem que aprender a fazer um outro diálogo social. Quero ver aqui quantas pessoas evangélicas a gente tem na plateia. Podia levantar a mão? Só uma? Não, ela só levantou a mão porque ela está traduzindo em Libras. 3 pessoas. De boa, eu sou uma mulher evangélica, filha de Ansan. Conchum, quer dizer. Boa coisa não é. Quando eu não consegui dialogar com os meus irmãos evangélicos, eu não resguardo os meus. Enquanto a gente não conseguir compreender e traduzir essa nossa relação, a gente não tem como avançar na nossa relação.
Isso é muito importante. A gente não pode falar para a gente mesmo no diálogo. A gente tem que avançar nesse sentido. Isso é um princípio essencial. E olha que isso é uma coisa muito difícil, viu? Eu acho que a economia do terreiro é uma das economias mais interessantes que se tem. Os grandes mercados populares que ainda sobrevivem nas capitais, elas estão ligadas também à economia do terreiro e que fazem com que a gente aprenda bastante também como é que ela se organiza, né? Dani, você falou do conceito. Eu não era para fazer isso, mas eu faço. Eu sou desobediente. Conceito de intelectual, que não está só na academia. Essa fala precisa sempre ser afirmada. Estudar, universidade, ter o mestrado, ter o doutorado, isso é fundamental. Eu estudei, todo mundo aqui precisa estudar. Mas enxergar o conceito de intelectual mais alastrado do que isso é muito importante para nós. Temos aqui o Bernardo, que nos precedeu nesse palco, um dos principais intelectuais brasileiros que conversa com a cultura e que conhece o Sistema Nacional de Cultura desde o seu nascedouro. Hoje eu digo sem medo, eu tenho estudado muito, conheço muitos outros intelectuais. Enxergar essa construção que foi feita antes, já falei isso aqui nesse palco, mas enxergar à frente, porque um Sistema Nacional de Cultura só pode funcionar se a gente enxergar o seu território. O SUS é assim. O SUS tem o seu agente de cultura, o seu agente de saúde, cada lugar tem um nome, né? O agente territorial da saúde, ele aproxima o fazer, ele aproxima a relação do postinho. Eu lá em morava em Vila Isabel antes de morar para Brasília. E eu estava ficando hipertensa. A mulher lá do posto de saúde ia bater lá na vila para saber se eu estava tomando remédio durante a pandemia, porque você estabelece relação com o posto de saúde, mesmo tendo com a saúde pública, mesmo você tendo plano de saúde, principalmente na pandemia, onde um monte de gente virou hipertenso. Então, esta relação do Sistema Nacional de Cultura que contribua para o fortalecimento e para a concretude desse debate do que nós fazemos, do ponto de vista da política pública, é fundamental ter a relação com o território também. E, por último, queria falar sobre os mapeamentos, eu já falei, e tem uns intelectuais do Rio de Janeiro, que Jailson Souza e Jorge Barbosa, dois geógrafos da Universidade Federal Fluminense, que construíram o Observatório de Favelas, que fazem essa tradução, né, do carência para potência, quando estão falando de favela. São duas pessoas muito interessantes. Abre o site lá, que vocês vão ler, vão adorar. Eles estão trabalhando com um conceito muito interessante que dialoga com o que eu acredito e aprendi com o professor Jorge Barbosa, lá na Universidade Federal Fluminense, que é essa lógica do território do afeto. E eles estão trabalhando com 3 conceitos que eles estão desenvolvendo, que sempre que eu posso, eu falo, né? A cultura e essa lógica do território do afeto compreendem 3 As. A acolhida, porque a cultura acolhe, o afeto, porque a cultura afeta de qualquer maneira para uma coisa, para outra, mas ela afeta, e a ação. Não pode ser apenas simbólico, não pode ser apenas no sentido da lógica ideológica, ela precisa ter concretude e ação concreta. É disso que eu acho que vocês estão querendo falar aqui nesse seminário. Muito obrigada, gostei muito, convidem sempre. Tomara que role um pão de queijo hoje ainda, um doce de leite para levar para Brasília, para a equipe ficar energizada. Um abraço, obrigada. E não por último, esqueci de dizer, meu avô, ele, se tivesse vivo, ele teria 106 anos, ele morreu com 80 e pouco. Toda vez que tinha uma crise, eu entrava em crise, ele falava assim, o que espanta a miséria é festa. É a tradução de um homem negro que nasceu lá na favela primeira, né? Ele é da favela nasceu na Providência, a favela primeira, e que virou técnico do Tesouro Nacional, mas que foi barbeiro a vida toda, que foi de Umbanda, depois virou católico, de Papa Hóstia, de comungar toda semana, e que era uma pessoa incrível e que traduzia a vida dessa forma,
que espanta a miséria é festa. É o que a gente faz. A gente espanta a miséria com a nossa festa. Foi muito bom você ter falado isso. Obrigada. Obrigado, Roberta. Bom, vamos seguir, então, com o professor. E eu vou pedir aos nossos colegas para a gente ter um controle aí do tempo, senão a gente não consegue encerrar aí dentro do aceitável para o atraso. Professor Magnus, contigo. Vou fazer só um destaque, aproveitando, Rodrigo, quando você fez a provocação é possível... O que muda, né, talvez, ao reconhecer, ao entender a lógica efeitual, né, enquanto orientação, enquanto uma prática para ação, e uma forma de expressar a nossa ação no dia a dia, e, ao mesmo tempo, na construção de indicadores para monitoramento, acompanhamento, avaliação. Eu fiquei... Eu acho, o ponto de partida tem a ver com a questão da abordagem comportamental. Eu acredito que porque a gente está tão impregnado, tão habituado com essa questão de se apegar aos instrumentos burocráticos que são necessários, são importantes, mas e reconhecemos e reclamamos do seu alcance, das suas limitações, que nós buscamos alternativas para poder fazer com que as coisas aconteçam, mesmo assim. Então, a lógica virtual nos permite compreender esse movimento e essas ações, essas expressões, e eu percebo que está muito nesse lado da colaboração, de a gente pensar metodologias mais participativas, né? E aí entra um pouco da importância da pesquisa engajada, da pesquisa implicada, né? com o lugar, com o território, com a situação que está ali sendo expressa naquele momento, na sua temporalidade e na sua espacialidade. Eu diria que essa questão de a gente entender mais esse lado da cocriação, dessa coprodução, desse lado, né, de entender que escutar implica também rever posturas e pontos de vista que muitas vezes a gente não está preparado para ter essa flexibilidade e para poder pensar que, às vezes, essa questão de dar um passo atrás para dar dois para frente, né, num movimento quase de dança, mas ao mesmo tempo é difícil, porque temos vários aspectos que fizeram parte dos nossos hábitos que nós precisamos rever. Então, essa abordagem comportamental, eu acho que é uma questão de rever. Por outro lado, eu vejo futuro nisso, porque temos que construir muitas coisas. E aí, uma das metodologias, né, participativas, que eu estou vendo que já está chegando nos órgãos reguladores, principalmente na Controladoria Geral da União, é que eles, por exemplo, já estão começando a pensar em uma metodologia que não é só científica, mas também ela é do mercado, que são, por exemplo, o grupo focal. Grupos focais está sendo utilizado como métodos para trabalho dentro das organizações públicas, na privada já é trabalhado no mercado, né, no marketing, essas coisas, mas também está trazendo para outros, como uma forma de tentar exercitar essa forma de vamos construir juntos uma boa governança. E isso já está aparecendo nos órgãos reguladores, pelo menos na União, né, a Controladoria Geral da União já está começando a mostrar isso, e essa abertura. Só que a gente sabe que não vai ser simples, porque temos que trabalhar, temos que despir várias, e às vezes colocar de lado várias coisas que nós aprendemos como prática, e que agora a gente precisa rever, que nem foi o exercício da autodescrição aqui. Né? Então, e aí a gente vai aperfeiçoando, Então, essa abertura, eu acho que faz parte de um processo educativo, né? E, ao mesmo tempo, é muito importante o papel das instituições educativas, e aí eu falo de onde eu estou, nas universidades, e por aqueles que passam por ela, nas suas formações, e aqueles que mantêm alguma relação, mesmo já tendo passado por ela, porque acredita na pesquisa, acredita na ciência, acredita no que ela pode produzir e avançar, é o lado frente às descontinuidades, que a gente sabe que existe em todo governo, sempre vai ter movimentos de mudança, de alternância, e precisa ter essa documentação, esse registro. E aí a universidade entra com um papel muito importante da pesquisa, seja com uma iniciação científica, com um jovem aprendiz lá do ensino médio, seja com incentivo com bolsa, seja com qualquer outro incentivo, mesmo que moral, até chegar no nível de pós-doutoramento. Eles são importantes para que a gente possa fazer essa memória. Eu fiquei pensando no que o Guiné falou, no que o Pablo falou,
ao comentar daquilo que não é documentado, daquilo que a gente sabe, mas existe, aquilo traz impacto, aquilo traz efeito. E claro que a gente sabe que todas as organizações, todo o movimento tem seu alcance, tem sua limitação, mas a gente precisa olhar para isso no sentido de começar a registrar, né? Já há algumas expressões, né? E eu sei disso, porque a gente passa por alguns, a gente tem acompanhado, a gente só sabe olhar isso na medida que a gente vê a nossa trajetória, e começa a olhar para o passado recente, daquilo que a gente documentou, registrou e que serve de base e está sendo resgatado por um momento presente para evitar retrabalho, né? Já que houve muitas vezes investimento público. Mas uma coisa acima de tudo que eu acho que fico assim, ao mesmo tempo feliz no sentido de trazer essa discussão e conseguir aos poucos tentar compreender e provocar isso, é aquilo que o pessoal tem tratado com a população, né, com as pessoas em situação de rua, que é uma questão que a gente fala assim, para acessar os equipamentos culturais, essas pessoas têm vários desafios na sua vida cotidiana, mas não só elas, né? Eu acho que todo mundo que enfrenta algum preconceito tem isso. E aí, claro, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais branda, mas sempre de uma maneira desconfortável. E aí a gente precisa discutir mais a questão da aporofobia. A aporofobia no sentido de aversão, de rejeição, de medo da pobreza. Né? A pobreza em todos os sentidos, não só numa questão econômica, né? A pobreza inclusive cultural. E trazer essa discussão nos traz a pensar, a lembrar, eu comecei a estudar isso recentemente, e estou assim, cada vez mais incomodado, inquietado, porque isso traz também questões ligadas à discriminação, a questões que traz vulnerabilidade, precariedade, e, ao mesmo tempo, questões do dia a dia que, às vezes, a gente enfrenta, que são de assédio, né, que a gente enfrentou no governo central como servidores públicos, aqueles de carreira, aqueles de cargo comissionado, e também de outras formas no dia a dia. Então, trazer essa discussão da aporofobia, né, o conceito da Celina Cortina, da Espanha, é fundamental, mas pensando em introjetar nas realidades, nos dia a dias, e em processos, acima de tudo, formativos para capacitação e para as escolas de governo também. A gente precisa formar os servidores para preparar para isso. Muitos dos problemas de serviço público é porque eles não acessam, porque não é só uma questão de linguagem, mas uma questão de tratamento. Mas é muitas vezes despreparo, porque também não houve esse tipo de diálogo, esse tipo de formação, que precisa ser mais participativa, não nos moldes tradicionais. Obrigado. Sim. Obrigado, professor Magnus. Dani, para você encerrar de forma brilhante a nossa mesa. Como boa produtora que sou, vou me ater ao tempo aqui para a gente não ser retirado do palco, né? Porque eu faço isso às vezes. Mestre, muito bom de escutar. É sempre muito bom de escutar. Você sempre traz algumas provocações, a gente sempre vê o mestre nos lugares. E o que vocês fazem lá é um grande ebó econômico, né? Enfim, no seu território. E pensando o que eu tenho pensado, como o senhor trouxe, né? A falta de mapeamento, falta de reconhecimento das práticas, e aí cutucando a universidade, foi o que me foi trago enquanto pesquisador, é que esses outros lugares de fazer, de organização social, é descartado. Então, chamam-se de organizações outras, não tradicionais, e não ditas como formas legítimas de fazer grana, porque não tem um CNPJ, enfim. Então, se a gente se atenta a este lugar de se organizar e de gerar grana de uma outra forma, a gente consegue, talvez, ser uma política pública que mapeie esses lugares e reverencie essas pessoas e mulheres que não querem estar na universidade, por exemplo, mas que dão uma grande contribuição para esse outro fazer. Salve, Pablo, tudo bem? A força, mano, pelo comentário, assim. Eu acho complicado esse pensamento de uma segurança pública colaborativa, mas, enfim, entendo que os diálogos são importantes, mas, sim, eles estão nos matando e jogando lá na mata da baleia. Bota fé, você sabe onde está. Isso aqui é muito claro para a gente, onde que a gente está indo. Assim. Então, os indicadores, não sei quantos dias, mas a gente sabe que um amigo próximo ali rolou no grupo que ele desapareceu e a mãe que chora ali, né, pelo seu filho. Assim. Mas, a partir disso, ou indo além disso, eles continuam nos matando, mas a gente continua resistindo, né? Então a gente resiste através do rap, das nossas festas, né? Das nossas resistências e de algo que eu gosto de falar que são novos espaços de oportunidade criados por nós,
também, assim. Então, talvez a gente não consiga ali atingir a política pública por N outros motivos, ou também porque não quer, mas a gente cria outros espaços, e aí eu vou falar assim, mais especificamente desse seu território, nosso território, que é o aglomerado da Serra, com produtoras independentes. Então, temos grandes estúdios de música no aglomerado da Serra, fazendo trap, funk e rap, fazendo arte também com vários centros culturais, nas plataformas digital, com a dança, com o passinho, com a venda de kit. Você sabe o que é kit? Kit é quando você vai, como se fosse um conjuntinho que você vai combinando, e aí você vai para o baile. Assim. Eu tenho um kit muito lindo, lógico que não é original, de roupa de frio, assim, e a kitizada é isso, é sua roupa para ir para o baile. É um conjunto, mas a gente fala kit. Você vai chegar no Iapoca, você vai comprar um kit, você não vai comprar um conjunto. Né? Então, Mas, ganhando grana vendendo kit, vendendo roupa, as manicures ganhando dinheiro fazendo uma unha bafônica, assim, para a galera curtir o baile e N outras coisas que circulam grana, como você mesmo falou, Roberta, do cachorro-quente. Assim. Então, a gente cria outros espaços de oportunidade frente a alguns enfrentamentos que a gente tem que ter no dia a dia, inclusive no nosso direito de lazer. Acabou de sair uma publicação a partir da orientação da professora Vitória Isaú, da UENG, um livro pela Letramento. Eu era doida para publicar com a Letramento, né? Aí eu fui convidada a fazer parte de um livro que chama Narrativas Negras Insurgentes, e aí eu escrevi um texto sobre isso, sobre esse direito ao lazer que nos é negado e como que a gente pode e precisa pensar nas margens, mas também de lá de dentro, assim, esse conhecimento lá de dentro. Então, é isso. E, como a gente fala na favela, paz, justiça e liberdade para os nossos também, porque a gente sabe que eles nos matam também quando eles nos encarceram. É isso. Obrigado, Dani. Bom, infelizmente, o nosso mundo moderno é regido pelo tempo da indústria. A gente tem horário para começar, horário para terminar. Mas foram excelentes contribuições. Agradeço aos nossos convidados, Dani, Magnus, Roberta, pela generosidade das contribuições e das colocações aqui. Agradecer à plateia que nos escutou até este momento. Né? Então, e a conversa continua. Né? É um debate que não se encerra aqui e a gente vamos nos encontrar em outras oportunidades, em outros espaços, em outras festas, né, Dani? E continuar sempre com o intuito de melhorar as políticas públicas, não só na área cultural, mas as políticas públicas que permitam, né, a gente continuar progredindo em termos de nível civilizacional desse nosso país. Né? A gente precisa muito, temos muito que melhorar ainda. Não é? Então tá. Obrigado a todos.